Decreto-Lei 218, de 18 de julho de 1975, dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários civis do Serviço Policial do Poder Executivo do Rio de Janeiro e dá outras providências. Artigo 18. A pena de advertência será aplicada em particular e verbalmente, nos casos de falta leve. Artigo 19. A pena de repreensão será aplicada, por escrito, nos casos de falta leve. Artigo 20. A pena de suspensão, que não poderá exceder a 90 dias, será aplicada. Inciso 1º. De 1 a 15 dias, nos casos de falta leve. Inciso 2º. De 16 a 40 dias, nos casos de falta média. Inciso 3º. De 41 a 90 dias, nos casos de falta grave. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço policial, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o policial a permanecer no serviço, cumprindo sua carga horária de trabalho normal. Artigo 21. A pena de prisão disciplinar até 30 dias poderá ser aplicada nos casos de faltas médias ou graves. Parágrafo único. O cumprimento da pena de prisão disciplinar deverá ser efetuado em local previamente designado pelo secretário de Segurança Pública e importa na perda de 50% dos vencimentos correspondentes aos dias de prisão. Artigo 22. A pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade será aplicada nos casos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Artigo 23. São competentes para aplicação das penas disciplinares previstas nesse Estatuto. Inciso 1º. O governador do Estado, em qualquer caso e privativamente nos casos dos incisos 6º e 7º, do artigo 16, em relação aos delegados de polícia. Inciso 2º. O secretário de Estado de Segurança Pública, em qualquer caso, e privativamente, nos casos dos incisos 6º e 7º do artigo 16, em relação aos demais servidores policiais e suspensão acima de 60 dias. Inciso 3º. O chefe da Polícia Civil, nos casos dos incisos 1º e 2º, do artigo 16, e suspensão até 60 dias. Inciso 4º. O corregedor da Polícia Civil, nos casos dos incisos 1º e 2º, do artigo 16, e suspensão até 50 dias. Inciso 5º. Os dirigentes de unidade de polícia administrativa e judiciária da Polícia Civil, nos casos dos incisos 1º a 3º, do artigo 16, aos servidores policiais que lhes forem subordinados, limitada a pena de suspensão ao prazo de 30 dias. Parágrafo único. Quando para qualquer transgressão for prevista mais de uma pena disciplinar, a autoridade competente, atenta às circunstâncias de cada caso, decidirá qual a aplicável. Artigo 24. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Inciso 1º. Da transgressão disciplinar sujeita a pena de advertência, repreensão ou suspensão no prazo de 2 anos. Inciso 2º. Da transgressão disciplinar sujeita a pena de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade no prazo de 5 anos. Inciso 3º. Da transgressão disciplinar prevista na lei como infração penal, juntamente com o crime. Parágrafo 1º. O curso do prazo prescricional começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela administração pública. Parágrafo 2º. O curso do prazo prescricional interrompe-se com a instauração da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, até decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 3º. O curso do prazo prescricional não corre. Inciso 1º. Enquanto sobrestados a sindicância ou processo administrativo disciplinar para aguardar decisão judicial. Inciso 2º. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Capítulo 4º. Da apuração das transgressões disciplinares. Artigo 25. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 25-A. A apuração das infrações, cuja natureza autoriza a aplicação das penalidades previstas nos incisos 1º a 3º, do artigo 16, será feita mediante sindicância administrativa disciplinar, limitada a penalidade de suspensão a 60 dias. Parágrafo 1º.
A sindicância administrativa disciplinar será concluída no prazo de 60 dias, contados a partir de sua instauração. Parágrafo 2º. Após concluída a sindicância administrativa disciplinar deverá ser encaminhada à autoridade competente para decisão. Parágrafo 3º. Não sendo possível a conclusão da sindicância administrativa disciplinar, no prazo de 60 dias, a autoridade sindicante encaminhará, sob pena de responsabilidade funcional, no prazo de 10 dias, ao chefe imediato, relatório circunstanciado indicando as diligências faltantes e solicitando prazo para sua conclusão, que não poderá exceder a 30 dias. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, não sendo concluída a sindicância administrativa disciplinar no prazo total de 90 dias, a autoridade sindicante, no prazo de 10 dias, justificadamente, sob pena de responsabilidade funcional, encaminhará relatório circunstanciado ao chefe imediato que, em igual prazo, abrirá vista ao chefe da Polícia Civil com a indicação das diligências faltantes e a solicitação do prazo necessário à sua conclusão. Artigo 25b. Quando a transgressão disciplinar for cominada pena superior a 60 dias de suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, os autos serão encaminhados ao chefe da Polícia Civil, que os remeterá ao secretário de Estado de Segurança Pública para instauração de processo administrativo disciplinar, por distribuição a uma das comissões permanentes de inquérito administrativo CPIAs. Parágrafo 1º. O processo administrativo disciplinar deverá ser ultimado pela comissão respectiva, presidida por delegado de polícia, no prazo de 90 dias, contados a partir da sua instauração. Parágrafo 2º. Não sendo possível a conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo de 90 dias, as comissões encaminharão, sob pena de responsabilidade funcional, no prazo de 10 dias, ao órgão de supervisão, relatório indicando as diligências faltantes e solicitando prazo para sua conclusão, que não poderá exceder a 90 dias. Parágrafo 3º. Na hipótese de um indiciado ser delegado de polícia, o processo administrativo disciplinar será presidido obrigatoriamente por outro de nível igual ou superior. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, não concluído o processo administrativo disciplinar no prazo total de 180 dias, o órgão de supervisão encaminhará, sob pena de responsabilidade funcional, no prazo de 10 dias, ao secretário de Estado de Segurança Pública relatório circunstanciado elaborado pelas comissões, indicando as diligências faltantes e solicitando o prazo necessário à sua conclusão.